E agora, trazendo a palavra do Senhor, o nosso irmão Yuri Gregório da DCD. A paz do Senhor, irmão Yuri. Amém, Pai do Senhor. Paz do Senhor, fica à vontade. Amém, Pai do Senhor, os ouvintes. Pai do Senhor, irmão. Amém. Hoje, mais uma vez aqui, depois de tanto tempo, Glória a Deus. vamos ler João, capítulo 21, alguns versículos. Vamos começar pelo 4, que diz assim: Mas, vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: Filhos, tendes algum alimento? Eles responderam: Não. E ele disse-lhe: Lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Agora vamos para o versículo 15. Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente, pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele tinha dito na terceira vez: Tu me amas. E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes. Aleluia. Fazer uma oração? Fica à vontade. Nesse momento vamos fazer uma oração antes de começar a destrinchar a palavra aqui do Senhor. Peço para quem puder agora nesse momento, feche seus olhos, se conecte com o céu e assim oremos. Maravilhoso Deus e Pai, estamos em Tua presença, Senhor, mais uma vez aqui, para glorificar o Teu nome, na beleza da Tua santidade. Pedir a Ti, Senhor, para que essa palavra alcance não somente a gente que está aqui, mas também todos aqueles que estão ouvindo neste exato momento. E que eu sei que a Tua palavra, quando ela entra no coração do ser humano, ela não volta para Ti vazia. Antes, ela tem toda a eficácia naquilo que é o Teu propósito na vida de cada um. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu vim falar sobre Pedro, porque eu gosto de comparar a trajetória de Pedro com a trajetória da vida de um cristão. Pedro tem o seu encontro com Jesus, Pedro passa por altos e baixos, chega até mesmo a negar Jesus. Eu queria tentar, não de forma cronológica exatamente, mas tentar fazer uma linha. E creio que cada um de nós vamos nos identificar com que cada correlato que vai sair nessa noite, na sua vida, com um momento específico que aconteceu com Pedro. E tudo isso é para uma meditação, para a gente reconhecer que sem Jesus Cristo nada podemos, nada somos e nada fazemos. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus andando uma vez, uma multidão seguindo ele viu um barco e pediu para entrar no barco. Quando ele entra, ele pede para que o barco se afastasse um pouco, não muito, porque ele queria usar o ambiente ali para quando ele falasse, a sua voz conseguisse propagar de uma forma que alcançasse a todos. E é interessante que nesse barco estava Pedro. E Pedro ali naquele barco, ele tinha acabado de chegar de uma noite de pesca, onde ele não tinha conseguido nada. Vamos tentar entender a mente de um homem que passou o dia trabalhando para tentar ganhar algo para si e foi uma noite frustrada, uma noite frustrante. Não só para ele, mas para aqueles que trabalhavam com ele. E de repente, quando ele está chegando ali para atracar o barco, e uma pessoa, entenda quando eu digo uma pessoa, é porque na mente desses homens era uma pessoa comum, eles ainda não conheciam a Cristo, não conhecia Jesus. E aí de repente Jesus chega e diz: olha, eu vou precisar do seu barco. Uma pessoa cansada, trabalhando a noite toda e nada conseguir, ainda ter paciência para isso. Ele vai e diz: tá certo. Jesus sobe no barco. Aí Jesus pede mais uma coisa: tem como afastar só um pouco, porque eu quero falar, eu quero que todos escutem. Pedro ali mais uma vez: tá certo, afasta. Mas o interessante é que
o que Jesus falou foi tão profundo, embora a Bíblia não narre o que ele falou, embora que a gente já vê a obediência, vamos colocar entre aspas, a obediência de Pedro ali, como uma forma de gentileza. Um homem aqui que tem uma multidão seguindo ele deve ser alguma pessoa, no mínimo aqui, famosa, porque tem uma multidão seguindo ele, ninguém vai seguir ninguém por acaso, ainda mais nesta época que estamos falando, nos tempos de Jesus. Então, ele afasta o barco, ele meio que obedece ali, mas ele para prestar atenção naquilo que está sendo dito. E é interessante que Jesus ali já estava mostrando a ele, olha, o que eu quero contigo é aqui, ó, mais perto, porque eles se afastaram daquela multidão ali, mas a multidão ouviu o que Jesus queria falar, mas Jesus ali estava mais perto de Pedro e dos demais, Aleluia. e falando pertinho deles de dentro do barco. Aqui a gente já entende que Deus, Jesus, ele chama cada um de nós para mais perto dele. E às vezes ele quer que a gente se afaste da multidão para que a gente tenha o entendimento melhor de quando ele está falando. E ali Jesus fala algo e a gente percebe pelas escrituras que o que ele falou foi tão forte, porque o terceiro pedido de Jesus, numa ótica simples e comum, não tinha o porquê alguém que passou a noite numa frustração de tentativa de pescaria, de tentativa de trabalhar para ganhar um sustento, para ganhar algo para si, e não conseguiu nada, ouvir essa pessoa. Por quê? Pela lógica, Jesus pediu um favor, foi atendido. Pediu outro favor, foi atendido. Agora que saiu uma ordem, e ele disse, lance a rede. E grandes estudiosos dizem que aquele horário e onde eles estavam era praticamente impossível de ter peixes, ainda mais na quantidade que teve nessa pescaria, que até alguns títulos têm a pescaria milagrosa. Glória a Deus, aleluia. A ponto de, quando eles estavam pescando, eles tiveram que pedir socorro para outros barcos virem ajudar, para que eles pudessem pegar os peixes que estavam ali, as redes, tudo, e repartir entre eles. Ali Jesus já estava mostrando de uma forma indireta um milagre de multiplicação ali. Aleluia. Um milagre de bênção, de repartilhação, de repartimento, repartir entre os irmãos. E é interessante isso porque ele obedeceu e ele não precisaria obedecer. Assim é na vida de todo crente. Você não é obrigado a obedecer Jesus, mas você obedece a ele pelo que ele fez, pelo que ele é. Aleluia, Jesus. Porque você entende que sem ele você não pode nada. E obedecer a ele é muito melhor. É muito melhor do que eu querer tomar por conta própria e fazer o que eu quero. Glória. É melhor fazer o que ele quer. E é interessante que quando ele vê esse milagre, a primeira reação dele é: afasta-te de mim. Você vai entender isso lá no final. Afasta-te de mim, eu sou um pecador. Porque todos ali entenderam que não era um homem comum, embora que eles ainda não entendessem quem era Cristo. Mas ele entendeu, esse homem aí só pode ser um homem de Deus. Aleluia. Porque a sua palavra e as suas ações provocam um milagre, prodígio, maravilha. Foi o que aconteceu naquele momento. E depois disso, Jesus seleciona Pedro juntamente aos outros 11 para formar os 12 discípulos ali e chama ele para o seguir. Imagina agora você seguindo a Jesus. Primeiro você está seguindo, entenda o que eu estou falando. Quando eu digo você, eu estou dizendo na mente de Pedro, naquela época. Vamos tentar contextualizar e ir para aquela época e se colocar na mente de Pedro. Agora ele está seguindo um homem cujo qual ele ouviu a palavra e viu prodígios. E de repente ele seguindo esse homem, ele começa a ouvir palavras que todos diziam entre si. Ninguém nunca falou desse jeito. Ninguém nunca teve essa abordagem, essa profundidade no que fala, no que faz. E Pedro ali seguindo a Jesus, observando de perto. E de repente Pedro também é escolhido para o grupo seleto. Jesus tinha 12, mas chamava 3 sempre ao particular para oração, para confiabilidade de milagres, prodígios, maravilhas e revelação divina. Exemplo, o Monte da Transfiguração. Estava ali Pedro, Tiago e João. A ponto de Pedro dizer ali, Senhor, bom é estar neste lugar. Aleluia.
Uma certa feita, o que aconteceu com Pedro, ele andando com Jesus, uma multidão novamente estava seguindo a Jesus, e aí ele para num lugar que é um pouco distante, todas as cidades circunvizinhas ali, era em meio a um deserto, e ele disse, eu não posso dispensar eles da forma que estão, porque perecerão ao caminho ao voltar. Isso está registrado em João capítulo 6. A multiplicação do pão e do peixe. É interessante, porque a Bíblia fala que Jesus já sabia o que ia fazer, mas ainda assim perguntou aos discípulos, como a gente vai poder aqui saciar a fome deles? E um chegou e disse, nem se a gente tivesse 200 dinheiro aqui, a gente não ia conseguir não, Jesus. Não dá, ia faltar. E assim cada um ia dando desculpas, mas ninguém trazia uma solução. André até tentou trazer uma solução, mas ainda assim botou empecilho. Ele disse, olha, eu encontrei um rapaz, um moço, que tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso aqui para tanta gente? Nada, isso não é nada. Agora entenda, até esse momento todos andavam e viam somente Jesus praticar milagres. Nesse episódio, eles não somente viram, eles promoveram também milagres. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Jesus repartia e dava a eles e mandava eles repartirem. Então não era somente Jesus abrindo o pão ou o peixinho e dizendo assim, ó aqui, ó. E só na mão de Jesus que fazia o milagre. Não, na mão dos 12 que estavam repartindo entre a multidão que estavam sentados na relva, estava se acontecendo um milagre. Quantas vezes Jesus já não chegou com milagre, com providência na sua vida? Glória a Deus. Quantas vezes Jesus não chegou, você até pensou, agora acabou tudo, tá faltando, não vai ter, eu vou perecer, e Jesus chegou com a providência, com alimento, ou com aquilo que você estava precisando naquele momento. Aleluia. Jesus chega na hora certa, ele não se adianta, também não tarda, é o momento exato que ele chega. Glória a Deus. E muitas vezes a gente não entende e tem gente até que se questiona. Não, Jesus passou do horário, ele chegou tarde, não chegou tarde. Ele chegou na hora certa, porque se ele chega antes ou depois, você não ia atribuir o que você recebeu da parte de Deus a Jesus. Você ia atribuir a um homem ou a si mesmo, dizendo, eu consegui. Bora voltar lá para o começo. Eles pescaram a noite toda, nada pegaram, nada aconteceu. Jesus deu uma ordem. E bom é obedecer a Jesus. Aleluia. Na ordem, veio uma grande multidão de peixes, a ponto de Jesus lá na frente dizer assim, tu és chamado Pedro, mas tu não serás mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens. Aleluia. Ou seja, Deus já estava instaurando o seu reino, não só visível, mas também no coração daqueles que iriam segui-lo e servi-lo. Então a gente adianta agora e vai para outra perspectiva com Pedro. A gente vê o seguinte, Pedro, ele vai com Jesus e Jesus diz o seguinte, junto com os discípulos, eu vou até ali orar e vocês atravessem o lago, atravessem o mar para o outro lado. E eles vão atravessar. No meio do caminho, homens experientes naquela região geográfica, dentro daquele ambiente, no mar, eram pescadores, a grande maioria ali, então eles sabiam onde eles estavam. Mas ainda assim, o vento era contrário, o mar ficou revolto, de repente eles não conseguiam mais ir para frente nem para trás, ficaram estacionados ali, sendo açoitados, e viram meio que um vulto vindo, e uma voz de lá para cá falou, eu sou Jesus, não temas, porque eles se atemeraram tanto que eles disseram, é um fantasma, é alguma outra coisa, agora que a gente está perdido mesmo, não basta só o mar estar açoitando, o vento está contrário, agora vem uma assombração. Não, era Jesus. Aleluia. Glória E aí Pedro faz algo que ninguém mais teve coragem de fazer. Pelo relato bíblico, na história da humanidade, só 2 pessoas caminharam por cima das águas. Uma é Jesus, a outra foi Pedro. Deus nos chama e nos convida a uma fé sobrenatural, a uma fé que ultrapassa o natural, o comum, o simples, porque às vezes a gente só diz assim, Deus vai fazer, e não depositamos a fé naquilo que estamos falando.
Deus nos convida nesta noite para dizer assim, você está dizendo que eu posso todas as coisas. Eu posso sim, se tu crê, eu posso. Agora creia. A gente gosta muito de pegar Filipenses 4:13, que diz, né, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Mas só basta uma coisinha, um vento contrário, a gente já desanda. Já diz, acabou tudo, não vai dar certo, não tem jeito, não tem milagre que resolva. Calma, deposita sua fé naquele que lhe chamou e lhe escolheu. Você é um escolhido de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pedro vai, anda sobre as águas. Só que novamente ele tirou a atenção de Cristo. O perigo da gente é tirar a atenção de Cristo e dar atenção ao que está ao nosso redor. Não é por acaso que quando Pedro escreve a sua carta, ele diz, Satanás, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como... Ele bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele vai pelo medo. E quando a gente tem medo, é onde ele se aproveita. Agora, se a gente tiver fé e convicção em Cristo, que nem Jó teve, independente da circunstância, que nem Paulo, o apóstolo Paulo teve, independente da situação, cadeias se abrem, cadeias são dispersadas, tudo acontece para o bem daquele que amam e esperam em Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uma coisa que quase ninguém fala é que Pedro afundou, mas ele clamou, Jesus correu e socorreu. E algo interessante ele voltou a andar por cima das águas até entrar no barco. Não acho que Jesus arrastou ele por cima das águas, não. Jesus fez ele andar novamente. Só que dessa vez com o braço do lado dele, dizendo aqui, eu estou aqui do seu lado. Glória a Deus. Eu sou seu amigo. Eu não vou deixar você afundar. Eu estou contigo. É eu que te sustento, minha destra fiel. E ambos voltaram para o barco e se fez bonança. Em um outro episódio, foi também novamente no mar. Eles estavam lá e o que aconteceu? Jesus estava deitado, cansado, o Deus homem, a parte humana de Jesus cansou, deitou para cochilar, um vento contrário veio e eles clamaram, mestre, não se te dá que a gente vai morrer aqui? Ele disse, homens de pouca fé. Novamente, Jesus está nos convidando a ter uma fé sobrenatural nele, a confiar e depositar. Se eu confio em Deus e deposito as minhas esperanças nele, ele vai fazer, porque ele é e ele quer. Amém? Então, já se adiantando, as horas se passam, de repente agora a gente vai ver Jesus questionando os discípulos, dizendo, olha, eu estou ouvindo um boato aí acerca de mim, mas eu quero saber de vocês que estão andando comigo já há um bom tempo. Primeiro me diga, o que é que eles dizem que eu sou? Aí eles dizem, profeta, Elias, tem até que diga que tu és João Batista que reencarnou. É o que eles dizem? E vocês? E Pedro diz, tu és o Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Jesus fala, bendito és tu, Simão Bajonas, porque não foi sangue nem carne que te revelou, mas o meu Pai. Veja, isso mostrando um novo nível de intimidade e espiritualidade com Deus, uma relação ainda maior com Cristo. Glória. Quando a gente entra nessa segunda fase, começamos a ter uma inspiração ainda maior e revelações da parte de Deus sobre nossas vidas, não somente a respeito de Cristo, mas a respeito da vida como um todo e do reino de Deus aqui na terra. Mas infelizmente, lá na frente, ou felizmente, para nosso entendimento, há um momento que, quando Jesus diz que ele teria que padecer, morrer e ressuscitar, aquilo que nos dá a garantia da salvação é a morte e a ressurreição de Cristo. O que é que aconteceu? Pedro chama ele à parte e diz, Senhor, não faça isso contigo. Longe de ti acontecer tal coisa. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Entenda, Satanás, no original, é somente adversário. Naquele momento, todo e qualquer pensamento e diálogo que fosse contra a crucificação de Cristo, que é o que nos dá a garantia da salvação e redenção, era oposição. Ou seja, a palavra Satanás é opositor, aquele que se opôs
Então, em nenhum momento Pedro ali estava endemoniado, em nenhum momento ali Pedro estava sobre a jurisdição de Satanás, simplesmente ele só usou uma palavra que não era aquilo que estava escrito nos céus, que era a redenção só vem através de Cristo. Então, quando Jesus fala aquilo, pode ver que não há uma inimizade, é pelo contrário, há uma amizade ainda maior, porque Pedro, embora não tenha entendido aquilo naquele momento, ele continua seguindo a Jesus. E de repente Jesus entra no ato agora da crucificação, ele é traído. Pedro está indo atrás dele e por 3 vezes perguntam: olha, ele estava com ele, é um deles, fala, tem jeito, até o jeito dele se comportar é igual. E Pedro começa a dizer: longe de mim tal coisa. De repente o galo canta e a Bíblia diz que Jesus, virando-se para ele, fitou os olhos nele, e Pedro, se entristecendo, saiu dali e foi chorar amargamente. Mas aí entra a passagem que a gente leu, João 21, do 15 até o 17, vai mostrar Jesus parando a Pedro e falando com ele. Mas antes disso, vamos relembrar o que foi que aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou. Ninguém sabia onde estava o corpo de Jesus. Só estava aquele reboliço dizendo: roubaram o corpo do mestre. As mulheres souberam primeiro, mas ainda não tinham visto nada. Pedro, pelo menos, não tinha visto. Alguns discípulos não tinham visto. Não sabiam onde estava. E, de repente, Pedro diz: eu vou pescar. Tem gente que acha que Pedro voltou para a sua prática antiga por voltar. Eu creio que Pedro queria ocupar sua mente, porque a mente dele, com a mente de um ser humano, não aguentava tanta coisa ao mesmo tempo, tudo de uma vez só. E ele estava ali, ele disse: não, eu tenho que pensar um pouco, eu quero esparecer a mente, então eu vou trabalhar, eu vou pescar, eu vou para um âmbito que eu estava antes, mas só para tentar refrescar a mente e tentar entender o que é que está acontecendo. Jesus aparece a ele. A diferença agora você vai entender. No primeiro milagre de Jesus, Pedro se afasta dele e diz: sai de perto de mim, que eu sou um pecador. Nesse aí agora, Jesus se aparece na beira da praia e diz: vocês têm alguma coisa? Não temos nada. Conseguiram pescar? Não. Lance a rede aí do lado direito, vocês vão conseguir agora. E aí eles conseguiram. E aí um dos discípulos ali, a Bíblia faz questão de dizer assim, o que Jesus amava, provavelmente seja João, ele diz: Pedro, é ele, Pedro. Pedro não se conteve, ele botou uma túnica, pulou na água, saiu nadando em direção de Jesus. Ele só prestou atenção no que estava fazendo quando ele chegou diante de Jesus e parou. Ele lembrou o que ele fez. E Jesus queria exatamente isso, que ele lembrasse o que ele fez, para poder restaurar. Nesta noite, Deus é restauração na sua vida, na minha vida, na nossa vida que estamos aqui. Aleluia. Deus é restauração, ele marca encontro com a gente. E quando ele marca encontro, o banquete já está pronto, já tem pão, já tem peixe assado. Ele está ali pronto para nos ensinar e nos direcionar naquilo que estamos precisando aprender e ter direcionamento em nossas vidas. E aí Pedro falando com Jesus, Jesus falando com Pedro, depois que eles jantam, eles comem ali, Jesus agora é ele que chama Pedro de canto. Da primeira vez foi Pedro que chamou ele e ainda negou. Dessa vez é Jesus que chama ele no canto e fala assim: Pedro, tu me amas? Mais do que esses daqui? Pedro disse: sim, eu te amo. Pedro, tu me ama? Te amo. Pedro, tu me ama? Quando pela terceira vez ele disse: Senhor, tu sabes. Quando você vai para o original, Jesus estava falando uma potencialidade de amor que vai lá para cima, que só Deus pode ter. E Pedro estava falando lá embaixo, um amor como se fosse somente do ser humano para ter, que é um amor mais falho, mais fraco, mais simples. Até o momento que Jesus diz: agora eu vou igualar tudo e vou ver o que você realmente acha de mim, o que você realmente sente por mim, se você me ama de verdade ou não. Aí Jesus, na terceira vez que pergunta, ele iguala aquilo que Pedro responde a ele e faz: Pedro, tu me ama assim mesmo? Dessa forma aqui. E Pedro disse: Senhor, tu sabes. Talvez Pedro tinha, isso não está na Bíblia, mas eu gosto de pensar que talvez Pedro parou para pensar e dizer: antes eu agia muito por impulso. Eu queria ensinar e não aprender. E de repente agora ele se defronta mais uma vez com aquilo que antes ele tinha tanto errado e ele faz: peraí. Eu agora vou deixar ele responder. Senhor, tu sabes. E mais uma vez Jesus diz: apacenta. Em nenhum momento Jesus
dispensou, colocou para outro aquilo que ele tinha objetivo na vida de Pedro. Ele chamou Pedro, chamou os outros 12. Todos eles foram coisas maravilhosas na parte de Deus, na propagação do evangelho. Mas por que eu falei de Pedro? Nossas vidas é sempre assim. Nós temos o primeiro encontro com Cristo e entendemos que Ele é. E fazemos de tudo, até promessas, Senhor, eu nunca vou errar, nunca vou pecar, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. E vivemos lá na frente entre altos e baixos e começamos a nos questionar, dizendo, caramba, eu lá atrás disse que eu não seria assim, que eu não faria isso, que eu não ia falar assim. E sem querer hoje eu falei, sem querer eu pensei, sem querer eu agi, eu estou fazendo coisa que desagrada a Deus. E às vezes Satanás se usa isso de ocasião e fica já lançando na sua mente, dizendo assim, olha aí, tá vendo que você não presta para nada? Deus já te abandonou e te esqueceu. Você falhou no projeto de Deus. Mas isso é mentira de Satanás. Isso é debalde, isso é para ludibriar sua mente e fazer com que você acredite na mentira, porque Satanás é o pai da mentira. Então o que é que acontece nesse momento? Pedro, ele é restituído por Deus. E quando ele é restituído, a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na primeira pregação, ele se tornou, enfim, aquilo que Deus, Jesus o chamou. Ele, numa pregação, ganhou 5.000 almas. Aleluia. Não é diferente comigo, não é diferente com você, não é diferente com nenhum de nós. É interessante, porque Jesus nos chama e cada um, ele dá um dom, ele dá um talento, ele faz com que a gente se ingresse no reino dele. Mas a gente só tem que lembrar de uma coisa, a cruz de Cristo, aquele martírio dele e a ressurreição é a nossa garantia. É Deus dizendo assim, você estava perdido, mas não está mais. Você estava perdido para o mundo, mas agora não está mais. Você estava pelo caminho que você andava às cegas, agora a luz clareia o seu caminho. Aleluia. Essa luz é Cristo. Nesta noite, para finalizar, eu quero falar algo bem importante para nós. Não importa o que aconteceu de hoje para trás. O que importa é que hoje Jesus marcou um encontro e está dizendo assim, tu me amas, continua com o projeto que eu tenho na tua vida. Se tu me amas, continua com o projeto que eu tenho na tua vida. Ah, Senhor, mas eles vão falar, continua com o projeto que está na tua vida. Eu que coloquei, eu que projetei, eu que fiz essa sementinha brotar e arder dentro do teu coração. Foi eu que pus essa chama do Espírito no teu coração. Então não pare, não desista. E nesta noite, se alguém quiser aceitar a Cristo, só é falar aí, se quiser falar na live ou como você quiser, somente confesse a Jesus com a sua boca e com o coração creia. Mas você tem que publicar isso. Como assim, irmão? Você tem que dizer aos outros que agora você professa a sua fé em Cristo. Que você é uma nova criatura. A salvação, o arrependimento e o querer a Cristo não pode ser algo oculto. Ah, eu aceitei, mas eu estou aqui caladinho na minha. Não, você tem que confessar, porque a Bíblia diz que aquele que confessa a Jesus diante dos homens, Jesus o confessará diante do Pai. Então, se a gente quer ter a certeza da salvação, a gente tem que fazer isso e seguir o que a Bíblia nos ensina. Amém? Então, hoje é o dia do reencontro com Jesus, com Deus. Hoje, Jesus está dando uma nova oportunidade para cada um de nós. Hoje, Jesus marcou um encontro para dizer a mim e a você, eu te amo. E se você me ama, corresponda ao meu chamado na sua vida. Se é para pregar, se é para louvar, se é para orar, se é para jejuar, se é para ser uma pessoa caridosa, mas faça para honra e glória de Jesus. Aleluia. Você fazendo isso, você está proclamando um reino de Deus. E Deus vai se agradar. Lembre-se, não tem como você fazer com que Deus se surpreenda, mas tem como você agradar a Deus. E como é que eu posso agradar a Deus? Fazendo a sua vontade, confessando e aceitando a Ele e seguindo o seu caminho. Esse é o caminho do verdadeiro cristão. Vai ter altos e baixos, não se preocupe com isso. Desde que a sua mente esteja ligada em Cristo, e o seu coração quebrantado e sensível à voz do Espírito Santo. Se for para se arrepender, se arrependa. Se for para pedir perdão, peça. Mas também se for para dizer, Jesus, eu te amo, transforma a minha vida mais uma vez. Ele está pronto para te ajudar, para nos ajudar, para fazer aquilo que não conseguimos fazer. No começo eu disse,
Sem Ele nada somos, nada podemos e nada fazemos. Mas com Ele tudo podemos, tudo somos, porque Ele é, e nele nós somos filhos, herdeiros do reino. Sem Ele somos nada. Com Ele nós vamos alcançar a vida eterna pelo seu sacrifício e o seu amor por nós, e nós correspondendo, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Pode orar, irmão. Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração agradecendo pelo nosso irmão aqui também, Celso. Pelo Celso, pela Luana também. Para que Deus venha abençoar pelo nosso irmão Denis, pela minha vida também e pela sua vida também agora. E lembre-se, se você quiser aceitar Jesus, a hora é agora. Não existe esse de amanhã, não. A hora é agora. Jesus lhe chama agora. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado por tudo, Senhor, porque Tu és fiel, maravilhoso, porque a Tua fidelidade sobre nossas vidas é inalcançável, é inestimável, Senhor. Obrigado pela vida do Celso, pela da sua filha, obrigado pela vida do Denis. Continua abençoando cada um de nós, nossos familiares, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, abençoa também, faz a Tua obra, a Tua vontade na vida deles, que cada um tenha um encontro particular contigo, assim como Pedro, Tiago, João, Felipe, todos os demais tiveram. Faz, Senhor, a Tua obra na vida de cada um, porque a fé, Senhor, que nos move é a fé em Cristo Jesus, a fé que salva, a fé que cura, a fé que transforma, porque cremos naquele que é, que faz, que é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.